Lucros do Amor deixa todos os seus fãs no prejuízo com seu final michuruca e mal desenvolvido. A comédia romântica que prometeu tudo nos primeiros episódios estragou tudo nos seus dois últimos. O dorama é simplesmente um banquete de oportunidades perdidas, ideias mal elaboradas e personagens tão satisfatórios quanto uma dieta de hambúrguer com Coca-Cola. Está um lixo. Lixo, lixo, super lixo. É literalmente como assistir a um acidente de carro em câmera lenta. Você sabe que vai dar merda no final, mas ainda assim quer assistir porque é interessante. A história principal se concentra na personagem So Hye-on, que tem uma característica como personagem de odiar perder e sempre visar o lucro. Isso por causa do seu trauma de infância, já que a sua mãe estava fazendo um concurso para ser santa e acolhia crianças em situações frágeis no lar adotivo temporário. Desde pequena, a Hye-on deixa bem claro que ela odeia ter que dividir a atenção dos pais e não se pode esperar muito de uma criança assim. Ela cresce realmente muito charmosa. Sabe outro jeito de dizer garota legal e modesta? Son Hye-on. A série retrata ela como uma mulher empoderada, dona de si, madura, mas a gente vê que ao longo do dorama ela tem, na verdade, a maturidade de uma batata. Acontece que a nossa personagem de personalidade forte, que na verdade só é emocionalmente constipada mesmo, vem percebendo que ser solteira não está sendo um negócio muito lucrativo, já que ela vem gastando rios de dinheiros com presentes de casamento para os seus amigos e, para piorar, a empresa dela lança uma competição onde o ganhador vai ser promovido a chefe de equipe. Só que tem um porém, só é promovido na empresa quem é casado. Pois é, a empresa da nossa querida Son Hye-on é a mais inovadora do mercado. Se você é casado, você ganha promoção e se bobear até um unicórnio de brinde. Mas se você é solteiro, você só fica chupando o dedo mesmo. E aí nós temos que fazer uma pausa para reflexão, para pensar e tentar descobrir o porquê que essa empresa é assim. A empresa ela joga, para os funcionários que ela faz isso por causa da baixa taxa de natalidade na Coreia, que ela é super inovadora e que ela quer, ajudar nos movimentos sociais. Mas, na verdade, o pano de fundo não é esse. Acontece que a mãe do atual CEO da empresa foi traída pelo marido com uma funcionária. E agora ela tem pavor de mulheres solteiras e não permite que nenhuma seja promovida. E é por esse e outros motivos que o dorama já começa a desandar pra mim, porque eu achei terrível essa mulher super constipada, enrustida, rancorosa, sendo usada como alívio cômico, enquanto ela maltrata o esposo que traiu ela, sendo que isso é super tóxico e ela está super infeliz. Mulher, só divorcia. E é aí que entra em cena o nosso protagonista masculino, Kim Ji-wook. O Ji-wook ele é tão perfeito que ele faz a Madre Teresa parecer preguiçosa. Sério. O cara ajuda a pegar criminoso no bairro, ajuda a velhinha a catar papelão, ajuda cego a atravessar a rua e se bobear resgata gato em árvore. Mas é claro que com a Son Hye-on a banda toca para outro lado, porque se em dorama você não está implicando, você não está respirando. Eles se bicam sempre que se encontram, como dois gatos no cio que ao invés de miar, trocam farpas. Mas depois de uma bebedeira básica, Hye-on vai até ele e pede para que ele finja ser seu noivo. Ele recusa porque ainda tem bom senso e amor próprio. Só que, como toda protagonista teimosa, a Hye-on decide anunciar na internet que está contratando um noivo de mentira. E aí você pensa, nada pode dar errado, né? Só que não, pode sim. Um gigolô se candidata para a vaga da Son Hye-on e ele já tinha cruzado o caminho do Ji-wook antes. No dia em que ele vai se encontrar com a Son Hye-on, ele passa na loja de conveniência que o Kim Ji-wook trabalha e deixa o celular em cima da bancada. O Ji-wook vê uma mensagem da Son Hye-on e percebe o que ela está fazendo. E, como um bom cavaleiro, ele sabota o plano dela, derrubando o celular do gigolô no chão e pisando em cima. Para melhorar ainda mais, ele tenta fingir que foi um acidente, mas é claro que isso não cola e o gigolô acaba socando a cara dele. Até esse ponto a história tá bem engraçada e o humor tá satisfazendo todas as minhas expectativas.
E é aí que entra a cereja do bolo desse dorama, e elas estão dentro da casa da So-Hyeon. A So-Hyeon vive com suas duas irmãs adotivas, a Nam Jae-yeon, que é uma escritora de romance adulto que se enrabicha com o CEO da empresa e praticamente protagoniza o resto do dorama, e a Cha Hui-sung, que é uma personagem tão inútil que eu tô procurando a razão dela estar no dorama até agora. Basicamente, ela é uma personagem que está em um relacionamento poliamoroso em que um deles é o namorado oficial dela de anos. Ela acaba grávida, não sabe quem é o pai, e o dorama quer enfiar goela abaixo que a paternidade é uma questão de amor e não de sangue. Só que todo esse conflito fica meio perdido porque tudo podia ser resolvido com um simples exame de DNA. Para vocês terem uma noção, esse dorama nem cita o outro cara com quem a Cha Hui-sung estava ficando, ou seja, ela conta da gravidez pro namorado oficial dela e o outro cara que se lasque. Se ele quer saber que ele tem um filho ou que ele pode ter um filho por aí, não importa, o dorama não tá nem aí pra isso. O dorama tá aí pra questão de que a paternidade é uma escolha, gente. E que o resto que se exploda. Honestamente, essa problemática que eles trouxeram de relações poliamorosas foi o ápice da escrotice, porque se eles estavam tentando tornar isso menos tabu, eles conseguiram só fazer o contrário. Para mim, só reforçaram preconceitos e estigmas. Foi horroroso. No meio disso tudo, a gente descobre que Amanda e So-Hyeon está internada e tem demência. E aí rola todo um drama familiar que não cola muito bem, que só serve de justificativa para Kim Ji-wook aceitar ser o noivo da So-Hyeon. Acontece que ele escuta uma conversa dela com a irmã, onde ela diz que quer que a mãe a veja vestida de noiva antes que algo de ruim aconteça, e o coração mole dele se deixa abalar e ele acaba aceitando a proposta dela. Por fim, depois de algumas enrolações, o casamento finalmente acontece. E que casamento, meus amigos! Foi bizarrice atrás de bizarrice. A So-Hyeon fica recebendo os convidados, o que é bem contraditório, porque na cultura coreana o noivo recebe os convidados enquanto a noiva fica naquela salinha tirando fotos. Mas acontece que a So-Hyeon não quis que fosse dessa forma, porque ela não queria que o Ji-wook chamasse atenção, já que ele era muito bonito. E é claro que eu acho que essa foi a única decisão empática no dorama que ela teve, porque se o Ji-wook chamasse muita atenção, isso poderia acabar atrapalhando a vida dele depois, já que aquilo era um casamento falso. E supostamente os dois nunca se apaixonariam um pelo outro. O casamento vai, o casamento vem, até que chega no momento do noivo abraçar a mãe da noiva. E quando o Ji-wook abraça a mãe da So-Hyeon, ela simplesmente fala o nome dele como se conhecesse ele há anos e deixa todo mundo com a pulga atrás da orelha. Depois do casamento vem mais confusão. O ex da Hyeon e sua esposa, que também trabalham na mesma empresa que ela, aparecem. E isso obriga nosso casal de mentirinha a passar uma noite juntos. A cena em que a Hyeon provoca o Ji-wook sobre sua falta de experiência e ele responde com pegada é o ponto alto do episódio e eu diria até do dorama. Mas quando tudo parece esquentar e ela não fecha os olhos, o Ji-wook fica todo travado. Após isso, o Ji-wook se despede da So-Hyeon e o dorama tem um time skip de 3 meses onde os dois nem entram em contato um com o outro. Na verdade, a So-Hyeon tenta entrar em contato com ele, mas falha miseravelmente. E é aí que acontece uma grande reviravolta na história. A gente descobre que o Kim Ji-wook, na verdade, é filho do dono da empresa em que a So-Hyeon trabalha. Isso deveria ser uma grande revelação na história e dar muito pano para manga para ser trabalhado diversas questões e problemáticas e conflitos, mas na verdade isso é usado somente para o Kim Ji-wook ir para a empresa e reencontrar a So-Hyeon. A relação de pai e filho não é trabalhada em momento nenhum e o dorama só joga isso e esquece de resolver. Gente, não tem um diálogo entre o pai e o filho nesse dorama, não tem um pedido de desculpa. Eu simplesmente achei assim descabido a forma como os roteiristas simplesmente jogam bombas na nossa mão e deixam elas explodirem. Fica tudo com ponta solta.
É claro que como a Rayon tem uma estabilidade emocional de uma barata, ela fica muito irada e irritada que o Kim Ji-wook tá na empresa dela, o que pra mim não faz sentido nenhum, já que eles estão casados é só continuar fingindo, mas enfim, tem que ter o drama, né? E enquanto o Kim Ji-wook e a Son Hye-on estão brincando de ping-pong, o nosso casal secundário começa a ganhar forma. A Nam Jae-yeon, a irmã adotiva da Rayon, é uma escritora anônima de romances adultos e ela acaba se envolvendo com Bo Gi-hyun, o CEO da empresa. Acontece que a mãe dele era super fã do romance e lia no seu tablet. Ela resolve deixar o tablet em cima do sofá e o Bo Gi-hyun senta sem querer. E quando ele vai conferir para ver se o tablet está funcionando, ele acaba descobrindo que a mãe lê putaria na internet. E ele fica o quê? Com muita raiva. E ao invés de ir lá questionar a mãe e falar que não tá gostando daquilo, o que ele faz? Ele desconta tudo na autora, jogando um monte de hate e comentários maliciosos na história dela. Super inteligente. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Só que é claro que a história ia aproveitar esse Enemies to Lovers para fazer alguma coisa. É como se os roteiristas tivessem lembrado que tinham personagens secundários a serem trabalhados e decidissem dar a eles todo o desenvolvimento que o casal protagonista não teve. O show dedica tanto tempo a Nam Jae-yeon e a Bo Gi-hyun que você pensaria que eles eram o casal principal. Eles até ganham um spin-off. E enquanto isso, os nossos supostos protagonistas ficam com tempo de tela suficiente apenas para dar um gostinho do que poderia ter sido. O que eu realmente senti é que os roteiristas e os diretores desse dorama ficaram, entediados com o casal protagonista e tivessem dado toda a atenção e o amor deles para o casal secundário. Acontece que todo o desenvolvimento que esqueceram de dar para Son Hye-on, eles deram para o Ji-wook. A história do menino é tristíssima. A mãe teve ele e o pai não pôde assumir, ele simplesmente nunca soube quem foi o pai dele. E a avó, que é outra sem noção, simplesmente quis pegar a guarda do menino para não atrapalhar a vida da mãe. Ela se muda para o Canadá, casa com outro cara e nunca mais vê o filho, porque a avó não quer. Quando a avó morre, nós descobrimos que o Kim Ji-wook é adotado por ninguém mais, ninguém menos que a mãe da Son Hye-on. Só que ela pede para ele guardar segredo. E aí é claro que chega um pepino grandíssimo, porque quando a Son Hye-on descobre, ela fica muito puta. Honestamente, não me desceu muito bem o fato dela ter ficado com raiva do Kim Ji-wook. Eu entendi o fato dela ter ficado com raiva da mãe dela, mas não o fato dela ter ficado com raiva do Ji-wook. Naquele ponto da história, os dois já estavam super bem, super apaixonados um pelo outro e já tinham um nível de intimidade e ela precisava ter um nível de maturidade que exigiria compreender que ele não tem culpa de ser órfão e de que a mãe dela tem adotado ele. Tipo, eu quero saber onde que tá a culpa do cara nisso. Você pode dizer, ele escondeu dela, porque foi um pedido da mãe dela. Mas como é comédia romântica, e eu sei que eles são péssimos em trabalhar verdadeiros conflitos e surgem com, problemas do mato, eu vou relevar essa parte e compreender que eles precisavam dar mais drama para um drama que já estava cheio de drama mal resolvido. O Kim Ji-wook vai atrás dela e eles fazem as pazes. E aqui eu preciso dar uma pausa para falar sobre os beijos desse dorama. Só houveram 3 beijos no dorama inteiro. Um que prestou por causa do Kim Ji-wook e outros 2 michurucas porque a Son Hye-on, interpretada pela Shimina, não conseguiu abrir a boca para beijar. Eu realmente não consigo compreender como que atrizes de 40 anos ainda sofrem da síndrome da boca de peixe. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. A gente vê, que o ator que interpreta o Kim Ji-wook dá a vida para beijar a mulher. E se eu fosse ela, eu aproveitaria essa chance, agarraria ela com as mãos e com o meu rosto e o beijaria de volta com toda a intensidade do meu ser, eu juro. Mulher, minha filha, mesmo que seja só atuação, aproveita. Bem,
Voltando para a história, depois que Kim Ji-wook e a Son Hye-on se acertam sobre essa questão do irmão adotivo e sobre os traumas do passado de cada um, que eu não vou entrar em detalhe desse vídeo, porque eu também não quero dar spoiler do dorama inteiro, mas já tô dando, nós vamos partir para os últimos 2 episódios, que foram simplesmente a maior tragédia dentro da Dramalândia. Simplesmente, no penúltimo episódio, nos últimos segundos do episódio, os roteiristas vêm com mais uma bomba para explodir nas nossas mãos. A mãe da Son Hye-on morre do nada. Ela passou o dorama inteiro bem, porque aparentemente ela só tem demência e mais nenhuma doença crônica, então não tinha motivo nenhum para ela morrer. Mas como ela não era um personagem tão relevante, com tanto poder de comover, eu entendi que eles fizeram isso para tentar dar uma balançada e causar lágrimas na gente. Honestamente, eu não chorei por causa da morte da mãe da Son Hye-on. Eu chorei mais pelo que aconteceu depois que ela morreu. Acontece que no episódio seguinte, que é o último da série, o episódio 12, após o funeral da mãe da Son Hye-on, ela tem a brilhante ideia de terminar com o Ji-wook. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. E adivinha por quê? Porque ela não queria ser o propósito da vida dele. Tipo assim, eu realmente acho que de todos os anos que eu assisto dorama, essa é uma das protagonistas mais insuportáveis e sem noção que eu já assisti em toda a minha vida. O Kim Ji-wook diz pra ela que fez uma promessa pra mãe dela de protegê-la. E ele fala isso com tanto amor e tanto carinho que dá vontade de simplesmente entrar dentro da tela do dorama, agarrar ele e abraçar e nunca mais soltar. Eu me ofereço! Eu me ofereço! Eu me ofereço como tributo! Só que a protagonista não vê dessa forma. Como sempre, ela gosta de problematizar tudo porque ela é muito moderna, muito independente, muito assim, sabe? Diferentona. Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera, ela é jovem, ela é, sabe? Ah, se fuder, sabe? Chata paca. Ela diz pro Ji-wook que não pode carregar o peso de seu propósito da vida dele e pede a ele que a ajude a ela ser fiel a si mesma mais uma vez. Quando na verdade ela passou o dorama inteiro sendo uma enrustida de merda que nunca foi fiel com seus próprios sentimentos. E só tomou decisões pensando que seria o melhor para todo mundo, quando na verdade era o pior, e ela só fazia isso para se sentir bem consigo mesma. O garoto fica sem entender nada, né? E ela vai embora. E o que me deixa mais pistola sobre isso é que mais tarde, enquanto desabafando com as irmãs dela, a personagem inútil da Cha Rui-song faz a única coisa útil no dorama, que é perguntar para ela por que ela tem que ser tão complicada. E questiona mais, por que o Kim Ji-wook não foi atrás de você? Aí ela vem com um papinho filosófico de que crianças birrentas só fazem showzinho quando tem certeza de que os pais não vão embora. E o Ji-wook não pode ser dessa forma, porque obviamente ele sempre foi abandonado. E aí ela dana a chorar, e eu não sei porquê, sendo que ela simplesmente fez a mesma coisa, abandonou o menino. Nisso, nós já estamos quase no meio do último episódio. O Kim Ji-wook simplesmente vai embora da Coreia e a Son Hye-on se demite do emprego dela e se torna uma CEO da sua própria startup. Aí, como o dorama já cagou tudo, ele apela para o time skipping de 6 meses para mostrar como tudo vai ficar após uma grande pausa em que adultos não funcionais não conseguem se comunicar. Enquanto isso, o dorama vai resolvendo o pepino de todo mundo. A Cha Rui-song finalmente se entende com o namorado dela e eles decidem ter um filho juntos. A Nam Jae-on é pedida em casamento na praia com direito a fogos de artifício e alianças bonitas, enfim. Todo mundo fica super feliz. E aí os roteiristas lembram, tem um personagem principal lá pra gente resolver o problema, né? Vamos resolver? Vamos vir com uma resolução nos últimos 5 minutos do dorama? Vamos sim! E aí no final do dorama a gente vê finalmente os dois protagonistas juntos com o puro suco do esforço do Ji-wook de novo, porque Deus me livre a Son Hye-on tomar as rédeas da vida amorosa dela
e se resolver, né? Não, ela precisa realmente do auxílio de alguém que sofreu a vida inteira, foi maltrapilho, maltratado, descartado, é mais novo, não tem a maturidade de vida que ela tem para resolver os problemas dela. A Son Hye-on fica até o último segundo do dorama dizendo que não se arrepende de ter terminado com Ji-wook, mesmo tendo morrido de saudades dele. Ele, por fim, diz que ama ela de novo e os dois ficam juntos com um beijo michuruca no final. E pra mim, o que foi mais inaceitável foi que o Ji-wook foi o único personagem que carregou o dorama nas costas. Ele simplesmente é o personagem mais bem desenvolvido e o homem mais green flag que eu já vi em toda a minha vida. Literalmente, se eu pudesse encomendar o homem, eu encomendaria o Kim Ji-wook. Gente, ele é bonito, sem ser vaidoso. Ele é modesto. Ele é inteligente, gentil, carinhoso e funcional. Tipo, é literalmente tudo que uma mulher quer em um homem. O cara é. E ele teve o azar de sofrer até o último segundo do dorama, com todo mundo descartando ele o tempo todo. E ele ainda fica no final com a mocréia da Son Hye-on. Olha, gente, eu tô no nível em que eu assisto dorama e eu não tô mais suportando esses finais pastelões mesmo. Porque, pra mim, só seria legal se ela tivesse quebrado a cara e ele vivido feliz com outra mulher. Porque, pra mim, o pior castigo que esse menino podia sofrer na vida dele era ter terminado com a Son Hye-on. Isso pra mim é uma p... A senhora pra mim é uma p... Eu tô louco? Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Apesar de todos os seus defeitos, Lucros do Amor recebeu uma nota pessoal minha de 7.5, porque ele consegue carregar nos primeiros episódios a comédia, o drama e o romance que cativa e te fisga. Apesar da construção dos personagens não me agradar e o dorama ter me gerado muita irritação, meus olhos chegou até a piscar, eu acredito que o dorama vale a pena ser assistido, porque ele tem mistérios que cativam ao longo dele e, óbvio, o Kim Ji-wook para salvar, porque é simplesmente maravilhoso ficar observando aquele homem, apesar de eu achar que ele teve muito pouco tempo de tela para um protagonista. Se você assistiu a esse dorama, deixe a sua opinião aqui nos comentários e me diga se você concorda comigo ou não e em que pontos. Se você ainda não assistiu esse dorama, não se deixe abater por mim. Esse dorama, como eu disse, ele é assistível e é divertido. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.